Já imaginou como tudo começou? Como surgiu a luz, o céu, os mares, as montanhas, os animais e, por fim, o ser humano? Em um tempo em que tanto se fala em teorias científicas e especulações sobre o início do universo, a fé católica nos oferece uma resposta profunda, bela e cheia de significado. Deus criou o mundo. Esta verdade, que ressoa desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, não é apenas um relato antigo, mas uma mensagem viva, que ainda hoje ilumina nossa existência e nos convida a compreender o nosso lugar na criação. Para nós, jovens católicos, conhecer essa história não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma oportunidade de nos encontrarmos com aquele que nos deu a vida. No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, somos conduzidos a contemplar a ação criadora de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1:1. Essa afirmação simples e poderosa é a base de toda a fé cristã. Tudo o que existe veio à existência porque Deus assim o quis. Ele, o Criador eterno, não precisou de matéria pré-existente nem de ajuda externa. Com sua palavra, ele deu origem a tudo. Cada etapa da criação revela ordem, harmonia e propósito. Deus criou a luz, separando-a das trevas, estabeleceu o firmamento, organizou as águas, formou a terra e fez brotar a vegetação. Criou os astros para marcar o tempo, e encheu os céus de aves, os mares de peixes e a terra de todos os tipos de animais. Mas, acima de tudo, Deus criou o ser humano. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, liberdade e capacidade de amar. Não somos frutos do acaso, mas expressão direta da vontade amorosa de Deus. E ele viu que tudo era bom. O relato bíblico não é uma aula de biologia ou uma tese científica. Ele é um testemunho de fé que proclama: o mundo tem um Criador, e esse Criador é amor. Essa verdade nos consola, nos orienta e nos desafia a viver de forma digna e coerente. Nos dias de hoje, é fácil perder-se entre tantas vozes que dizem que viemos do nada, que a vida não tem sentido ou que o universo é apenas um acidente cósmico. A fé católica, porém, nos lembra de algo maior. Fomos sonhados e formados por um Deus que nos ama profundamente. Saber que Deus criou o mundo nos ajuda a compreender que a nossa existência tem valor, propósito e direção. É este Deus que, com sabedoria e ternura, sustenta todas as coisas e nos chama a participar de sua obra. A criação do mundo, segundo a fé católica, não é apenas um fato do passado, mas uma realidade que continua a nos envolver. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que Deus criou o mundo livremente, por amor, e que tudo o que ele fez é bom e ordenado, cf. SIC 295 a 299. A criação não é caótica, mas dotada de sentido. Isso significa que, mesmo diante do sofrimento, da injustiça e do mal que vemos no mundo, ainda assim a obra de Deus permanece boa em sua essência. O mal entrou no mundo não por vontade de Deus, mas por causa do uso errado da liberdade por parte dos seres humanos. No entanto, o Criador não nos abandonou. Um aspecto belíssimo da visão católica da criação é que ela não é algo separado de Deus. Ele não é um relojoeiro distante que apenas deu corda ao universo e depois se ausentou. Deus permanece presente, sustentando e governando todas as coisas com sua providência. Como nos ensina São Tomás de Aquino, se Deus deixasse de pensar em nós por um instante sequer, deixaríamos de existir. Esta proximidade amorosa de Deus com a sua criação nos convida a olhar para o mundo com reverência e gratidão. Tudo o que existe, desde as galáxias mais distantes até as flores mais simples do campo, reflete, de algum modo, a beleza e a grandeza de Deus. Por isso, São Francisco de Assis chamava as criaturas de irmãos e irmãs, pois reconhecia nelas o traço do amor criador. Este olhar contemplativo, tão necessário para a juventude de hoje, nos convida a desacelerar, a admirar e a valorizar o que é simples e verdadeiro. A criação não é algo descartável, mas um dom precioso que deve ser cuidado e respeitado. Ao reconhecer que Deus criou o mundo, somos chamados a sermos bons administradores da criação. Isso implica responsabilidade com o meio ambiente, com os recursos naturais e, sobretudo, com a vida humana. A ecologia integral, proposta pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, é justamente esse apelo à juventude,
cuidar da casa comum como sinal de amor ao Criador. A fé na criação nos convida a sair do individualismo e a entrar em comunhão com tudo o que Deus fez. Além disso, a criação também é um livro aberto que nos fala de Deus. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Contemplar o universo é, de certa forma, contemplar o próprio Criador. Essa experiência pode ser profundamente transformadora, especialmente para os jovens que buscam sentido, beleza e verdade. Tudo começa com um olhar atento e um coração aberto. A doutrina católica sobre a criação nos revela que o mundo foi feito com sabedoria e por amor, mas também que o ser humano ocupa um lugar privilegiado nessa obra. Deus criou o mundo como um lar para o homem e a mulher, e confiou-lhes a missão de cuidar da criação e de uns dos outros. Enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Gênesis 1,28. Este, dominar, no entanto, não significa explorar, mas governar com responsabilidade, como bons pastores daquilo que nos foi confiado. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos dá uma dignidade inigualável. Somos capazes de pensar, amar, escolher e criar. Somos chamados a participar da obra criadora de Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando cultivamos a terra, estudamos, trabalhamos, cuidamos da natureza ou amamos alguém, estamos prolongando a ação criadora de Deus no mundo. E é por isso que a Igreja sempre ensina que toda atividade humana, mesmo a mais simples, pode se tornar uma forma de glorificar a Deus. O pecado, porém, desfigurou essa imagem divina em nós. Quando o ser humano desobedeceu a Deus e quis viver afastado de sua vontade, o equilíbrio da criação foi rompido. A natureza ficou ferida, a harmonia entre os seres humanos se perdeu, e a relação com Deus se tornou frágil. Mas mesmo assim, Deus não nos abandonou. Desde o início, Ele prometeu a redenção. E essa redenção aconteceu plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para restaurar a criação e reconciliar todas as coisas com o Pai. Jesus é o novo Adão, aquele que inaugura uma nova criação. Nele, tudo é restaurado. Sua morte e ressurreição são a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Pela fé em Cristo, somos recriados interiormente. O Espírito Santo, que pairava sobre as águas no início da criação, agora habita em nós, fazendo-nos novas criaturas. A história da criação, portanto, não termina no Gênesis, mas se prolonga em cada um de nós, em nossas escolhas, em nossa fé e em nosso testemunho. Saber que Deus criou o mundo e nos recria em Cristo é fonte de esperança. Mesmo quando tudo parece escuro ou perdido, a luz da criação e da redenção continua a brilhar. Somos convidados a viver de modo digno dessa verdade, com alegria, coragem e confiança. Para os jovens católicos, compreender que Deus criou o mundo é mais do que aceitar um ensinamento da Igreja. É uma chave para entender a própria vida, o universo e a nossa missão no mundo. Não somos apenas espectadores da criação, somos parte dela, chamados a colaborar com o Criador, a sermos luz em meio às trevas, a construir um mundo mais justo e belo. E isso começa com uma relação viva com Deus, com oração, escuta da palavra e compromisso com o bem. O mundo em que vivemos é desafiador. Há guerras, destruição ambiental, indiferença e relativismo. Mas a verdade da criação nos lembra que o mal não tem a última palavra. Existe um sentido. Existe um Deus que sustenta tudo com amor e que nos chama a participar da construção do seu reino. A fé na criação nos impulsiona a sermos protagonistas de uma nova história, mais humana, mais fraterna e mais santa. A juventude tem um papel central nisso. A Igreja conta com os jovens para renovar a face da terra. Cada vez que nos maravilhamos com a natureza, com uma obra de arte, com o nascimento de uma criança ou com a beleza da vida, estamos tocando algo do Criador. E cada vez que cuidamos da vida, que lutamos por justiça, que ajudamos alguém, estamos continuando a obra criadora de Deus. Esta é a nossa missão: viver como filhos da luz, como imagens vivas de Deus neste mundo. Que essa verdade nos inspire a viver com mais fé, mais esperança e mais amor. Que possamos olhar para o mundo não com indiferença, mas com gratidão e reverência.
E que possamos sempre lembrar: Deus criou o mundo, e também nos criou para amar, servir e transformar. Essa é a nossa origem, nosso presente e nosso futuro. Se este texto tocou o seu coração, compartilhe com outros jovens. Leve essa mensagem adiante. Seja luz na criação de Deus.